Olá pessoal, hoje vamos falar então de Basidium micota. Não é nenhuma novidade para todos, né? Vocês já sabem que Basidium micota na verdade representa uma linhagem que é irmã de Ascomycota e juntas essas linhagens representam mais de 95% das espécies conhecidas do reino dos fungos, né? Esses dois filos estão classificados em Dicária, que é o sub-reino, né? E uma característica importante desse sub-reino, que compreende todas as espécies de Basidiomycota e Ascomycota, é que a estrutura somática, no caso filamentosa, as hifas somáticas, elas são regularmente septadas, né? Então essa foi uma característica que apareceu ao longo da evolução dos fungos e que a gente consegue observar em Basidiomycota e Ascomycota, né? Essa característica, inclusive, acredita-se que ela é responsável por um crescimento muitas vezes ilimitado da estrutura somática das espécies de Ascomycota e Basidiomycota, né? E proporcionou, inclusive, o aparecimento de estruturas reprodutivas macroscópicas, que é o caso dos cogumelos das orelhas de pau, que a gente sabe que existem aqui em Agaricomycotina, né? Falando especificamente de Basidiomycota, mas também há macrofungos em Pesidiomycotina de Ascomycota. Okay? Essa filogenia ela é interessante porque ela mostra com clareza a Basidiomycota como um grupo irmão de Ascomycota e mostra como esses dois grupos, né, essa linhagem da diversificação dos fungos, são mais recentes do que outras linhagens que são mais antigas, né? Então, essa característica da septação regular das hifas, da estrutura somática e a dicariotização é um processo evolutivo, né, um evento evolutivo que aconteceu e que proporcionou essa diversificação de Ascomycota e Basidiomycota, certo? E também, assim como a perda do flagelo, né, que só existe naquelas linhagens mais antigas que a gente já viu na disciplina. Quanto ao sistema de classificação mais recente, vocês podem ver aqui, né, Basidiomycota e Ascomycota como grupos irmãos, e existe classificados em Dicária, no sub-reino Dicária, né, mas em 2015 foi proposto um novo filo, Entorrhizomycota. Esse filo, na verdade, ele foi proposto para hospedar, vamos dizer assim, um gênero, que é Entorrhizo, é, que na verdade apresenta pouquíssimas espécies, né, que, se eu não me engano, em 2015 tinham menos de 15 espécies descritas, conhecidas, né, e são fungos que formam essas galhas em plantas, né, de Juncaceae e Ciperaceae, né, mas apresentam características muito particulares e a filogenia molecular, né, de vários marcadores moleculares mostrou que, na verdade, esse gênero não pertence à Basidiomycota. Ele pode ser considerado um grupo irmão dentro de Cária, né? Inclusive, existe uma outra hipótese de que ele possa estar ser considerado como um grupo irmão de Dicária, ou seja, não estaria dentro de Dicária, né? Mas essa é uma discussão à parte. Quem tiver interesse, basta buscar o artigo, muito bom, por sinal, né, de Bauer, colaboradores de 2015, para entender um pouquinho mais da proposição desse filo, né, Entorrhizomycota. Bom, entrando mais especificamente no Basidiomycota, eu gostaria só de mostrar para vocês que existem três subfilos: Pucciniomicotina, Ustilaginomicotina e Agaricomycotina, onde estão os macrofungos. Tá? Pucciniomicotina, gente, são os tradicionais uredinomicetos, né? É um agrupamento que apresenta leveduras, como a gente consegue ver aqui, né? Apresenta também fungos gelatinosos, certo? Mas principalmente é formado pelos fungos que a gente chama de ferrugem. Né? Então, são aproximadamente aí 7.500 espécies reconhecidas, né, hoje em dia,
E esses fungos, eles são parasitas obrigatórios, né, em gramíneas, leguminosas, né, e tem algumas espécies que são de extrema importância do ponto de vista econômico, porque atacam plantas que a gente cultiva na nossa sociedade, né. Aqui tem um exemplo de uma espécie, a Hemileia vastatrix, né, que é a ferrugem do café. Tá? Então, para vocês verem aqui, né, a formação dela, ok? Bom, existem então espécies que são parasitas de plantas, né, como eu mencionei, tá? Filamentosas, leviduriformes, certo? E existem também parasitas de insetos, tá? Aqui um Septobasidium, que forma essa mancha na planta, mas na verdade ele está parasitando um inseto, tá? Um pulgão que existe associado a essa planta. Okay? Os tilaginomicotina são os carvões verdadeiros, assim por assim dizer, né? Então são reconhecidas mais ou menos 1.500 espécies hoje em dia, né? Desses fungos que são verdadeiros parasitas de plantas, né? Então, eles são ecologicamente muito bem caracterizados porque muitas das espécies são importantes patógenos, tá? Para plantas que a gente cultiva. Então, eles são muito bem reconhecidos, principalmente quanto ao seu ciclo de vida, para a gente poder entender como combater esses fungos, né? Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo, que é o Stylago maides, que é um fungo que ataca o milho, né? E ele acaba formando essas galhas, um aspecto que não é muito bonito, vamos dizer assim, né? Especificamente nos grãos do milho, mas isso é considerado por alguns povos, né, como uma verdadeira relíquia da gastronomia internacional, né? Então, para vocês terem uma ideia, é chamado até de caviar asteca, né? Ou as trufas mexicanas, ok? Uma outra coisa interessante desse grupo de fungos, dos Ustilaginomicotina, é que eles têm, de modo geral, tá? Uma fase sapróbia, tá? E tem uma fase que eles são parasitas das plantas, ok? Bom, agora entrando em agaricomicrotina, a gente vai falar mais especificamente dos macrofungos. Tá? Para vocês terem uma ideia, praticamente todas essas ordens aqui apresentam representantes, espécies que produzem estruturas reprodutivas macroscópicas. Tá? Eu vou mostrar apenas algumas espécies, algumas cogumelos, orelhas de pau, de modo geral, assim falando, né, para vocês perceberem como é rica, como é diversa as formas dessas macroestruturas. Tá? Aqui vocês podem ver, então, um representante de Tremelalis, Tremela fuciforme, que forma esse basidioma gelatinoso. Tá? Aqui um representante da Cremicetalis, da Creomyces crisospermos, que é um fungo saprófita, a gente encontra geralmente associado à madeira em decomposição, a mesma coisa de tremela, né? Em ambientes, claro, mais preservados, né? Dentro de florestas com maior umidade. A Auricularia fuscosuccinea, que é uma espécie já conhecida de vocês, é um representante de Auricularialis, tá? Clavulina cristata, um representante de Cantarellales, Trequispora farinaceae, um fungo que tem esse aspecto de mancha, né? Ele é um basidioma do tipo ressupinado, ou seja, completamente aderido ao substrato, né? Mas essa é uma estrutura, essa mancha é uma estrutura reprodutiva, tá? Onde estão sendo produzidos esporos aqui, certo? Então, Trequispora pertence a Trequisporales, ok? Geastro, já é conhecido de vocês, pertence a Geastralis, né? Gonfos clavatus, né? Uma outra espécie muito, muito bonita, diferente, pertence a Gonfales. Aqui em Phalalis, então, um exemplar característico que é fácil da gente encontrar nos ambientes
florestais da nossa região é o Phallus indusiatus, né, que apresenta esse indúsio muito bonito, que é um véu, né, que cobre o basidioma. Tá? De modo geral, Hymenocetalis apresenta orelhas de pau, como essa daqui, né, um Phelinotus neoáridus, que é uma espécie e um gênero descrito a partir de material que ocorre no Brasil, né, são parasitas de plantas e que apresentam níveis de especialização com seus hospedeiros. Tá? Aqui uma Corticiaceae, tá? Uma espécie da ordem Corticiales, também tem essa forma de basidiomas ressupinados, completamente aderidos ao substrato. Né? Percebo que o basidioma ele não se projeta, né? Mas são estruturas reprodutivas que produzem esporos. Okay? Aqui um Stiptophilo erubescens, né? Pertencente a Gleuphilales, um decompositor de madeira também, e que causa um tipo específico de podridão, a podridão marrom. Tá? Pycnoporus sanguíneos, que é um representante já conhecido de vocês aí dos poliporales, ou seja, dos fungos poliporoides, né? Ericium, que tem esse basidioma muito bonito, né? Que forma dentes assim, um representante de Russulalis. Tá? Aqui uma Teléfora, tá? Um representante de Teleforalis. Um representante de Agaricales, o Amanita muscari, ou seja, um cogumelo verdadeiro, né? Característico, né? Então, essa forma é uma das formas mais características, né, importantes de Agaricales, certo? E, por último, um Boletus dulis, que é um cogumelo que tem poros também, né? Que está ali em Boletales, ok? Então, percebam a grande diversidade que existe, né? A grande variedade de formas, de cores, de estratégias de dispersão dos esporos, né? E essas estruturas macroscópicas, então, que são utilizadas principalmente para reconhecimento das espécies, né? Ou seja, lá na taxonomia a gente utiliza essas formas principalmente para descrever e conhecer as espécies. Tá? Bom, uma coisa importante que eu já mencionei na aula de macrofungos, mas eu quero repetir aqui, é que essas estruturas reprodutivas macroscópicas, elas são formadas por hifas, certo? Então, isso é uma coisa importante, né? Então, aquilo que a gente observa, né, fora da madeira ou sobre o solo, certo? Essas estruturas visíveis ao olho nu nada mais são do que estruturas reprodutivas. A estrutura somática, o corpo do fungo, muitas vezes fica submerso, né? Fica dentro do tronco vivo ou em decomposição, fica dentro da serrapilheira, né? Ou na rizosfera, sabe? Da floresta, e a gente não consegue ver, e a gente não tem uma noção clara do tamanho que essa estrutura somática pode ter, certo? Aqui então só para mostrar para vocês que a estrutura reprodutiva, né, um cogumelo, um basidioma do tipo cogumelo, e aqui dá para ter uma noção, né, dá para ver que existem umas manchas esbranquiçadas, que na verdade é micélio, que seria a estrutura somática desse cogumelo. Bom, uma coisa importante é que a gente tem que ter uma noção clara de que uma floresta muito bem preservada, com todos os seus elementos, apresenta uma rede de conectividade que é formada por esse tipo celular exclusivo que existe nos fungos, que são esses filamentos, as hifas, né, o micélio, né? E essa conectividade ela se dá entre as plantas, entre os componentes bióticos e abióticos, certo? Então a gente tem que ter um entendimento de que a rizosfera, por exemplo, de uma floresta, né? Ela, principalmente uma floresta bem preservada, ela é uma rede de conexões, tá? Que passam nutrientes de um lado para o outro, que passam informações, né? Essa é uma coisa muito importante que a gente tem que ter. Tá? E eu já mostrei para vocês, né, o caso
da Armillaria stoi, que é o maior organismo vivo, né, que ocorre lá nos Estados Unidos, né, que eles conseguiram mensurar aí a área de distribuição desse indivíduo, que chega a quase 9 quilômetros quadrados, né, e através da sua taxa de crescimento anual, acredita-se que esse fungo possa ter aí de 2 a 8 mil anos, né, e estima-se que tenha mais de 600 toneladas de micélio, né. É, na verdade, um indivíduo que pertence a uma espécie que é parasita, certo? Pessoal, diferentemente da armilária, eles tiveram que utilizar a biologia molecular para mapear e ter uma noção do tamanho do indivíduo. Aqui a gente consegue, a partir das estruturas reprodutivas, ou seja, dos cogumelos, ter uma noção do tamanho desse indivíduo, né? Aqui é um círculo ou anel de fadas que é relativamente fácil da gente encontrar por aí, né? Principalmente em lugares onde tem um gramado como esse, certo? Às vezes a gente consegue ver, principalmente depois de uma chuva, né? Depois que o solo fica completamente molhado, encharcado, onde é cortado o oxigênio desse micélio que está crescendo aqui, né, a gente consegue ver esses círculos de cogumelos sendo formados, né, de uma forma muito clara, certo? Esse padrão de crescimento, né, que a gente chama de autotropismo, ou seja, é uma reação de autoevitar-se, né, que faz com que as hifas cresçam para longe do micélio, né? Então elas vão crescendo de modo radial, certo? E se ramificando, né? E em algum momento esse micélio ele vai produzir os cogumelos e ele vai produzir a estrutura reprodutiva no ápice das hifas, certo? Onde fisiologicamente o fungo está mais ativo, seja de modo somático crescendo, se alimentando, né? Colocando enzimas no substrato e absorvendo nutrientes, mas quando acontece um choque, né, alguma coisa, esse fungo ele precisa se reproduzir. Então ele produz os cogumelos na margem do micélio, né, na ponta das hifas. São as hifas que se diferenciam e formam os cogumelos, certo? E é por isso que a gente consegue ver aquele anel de fadas, aquele círculo, né, de cogumelos, certo? Isso é muito simples da gente observar, por exemplo, numa placa de Petri, né? Então aqui eu não, tem um fungo que não é um basidiomicota, tá? É um outro fungo que está crescendo, mas dá para a gente ver que ele tem esses crescimentos impulsos, né? É um crescimento radial, certo? De micélio. Aqui na margem, inclusive, dá para a gente observar como o micélio ele vai se projetando, né? Ocupando espaço, ganhando território, e por consequência ele vai aproveitando o recurso que existe no substrato, certo? Na hora que acontece alguma coisa, que esse recurso fica escasso ou que tem uma queda abrupta de oxigênio, aí o fungo acaba se reproduzindo, como é o caso daquela imagem que eu mostrei antes do círculo das fadas, ok? Bom, em uma árvore é um pouco mais difícil da gente ter uma noção do tamanho de um indivíduo, né? Ou tentar entender como que é a forma do indivíduo, certo? Por quê? Porque a gente sabe, na verdade, onde tem uma estrutura reprodutiva, uma orelha de pau no caso, que lá dentro da árvore tem um micélio crescendo, né? E esse micélio, então, em algum momento, ele vai se diferenciar e vai formar uma estrutura reprodutiva, como é o caso da orelha de pau, certo? Mas é muito difícil de você definir o indivíduo, definir o tamanho do indivíduo e também definir o que seriam diferentes indivíduos. Acho que a gente já falou isso lá na aula de macrofungos, né? Aqui é fácil. Por quê? Porque a gente tem uma espécie que produz uma estrutura reprodutiva
com uma morfologia específica e tem outra espécie que produz uma estrutura reprodutiva com outra morfologia, né? Então, percebam que as características morfológicas são distintas e nos permitem identificar que aqui há dois indivíduos diferentes de espécies diferentes, certo? Mas e nesse caso aqui? Que tem os basidiomas são todos muito parecidos, são morfologicamente da mesma espécie, mas a gente não tem uma noção clara de quantos indivíduos, se todos são produzidos por um indivíduo ou se são diferentes indivíduos produzindo esses cogumelos, esses basidiomas. Pessoal, uma coisa muito importante que eu quero muito, desejo muito que vocês saiam dessa disciplina sabendo com essa aquisição do conhecimento e de como que os fungos podem estar no ambiente, tá? Existe uma coisa que a gente chama de cegueira micológica, né? As pessoas não veem os fungos, ou quando veem os fungos, veem de forma pejorativa, certo? Mas, na verdade, os fungos nos trazem muito mais benefícios do que malefícios. Eu acho que eu já falei isso em algum momento. Tá? Então, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês entraram nessa disciplina vendo uma floresta dessa forma, né? E eu tenho certeza que muitos sairão vendo uma floresta dessa forma, né? Cheia de fungos, certo? Mas lembrem, essas são apenas as estruturas reprodutivas macroscópicas. O principal para acabar com a cegueira micológica, é que vocês saibam, entendam que os fungos eles dominam, eles conectam todos os componentes bióticos e os abióticos de uma floresta, né? Então, eles formam uma verdadeira rede, né? Seja de micélio na rizosfera, seja de micélio na decomposição, na incorporação do carbono no solo, de nutrientes no solo, na disponibilização desse carbono para as plantas, na disponibilização desse carbono de uma planta para outra, ou seja, tudo aquilo que as plantas acabam fixando de carbono, os fungos vão lá e convertem e disponibilizam de novo, né? É extremamente importante que vocês entendam como os fungos são importantes, são importantes, né, para a adaptação das plantas às condições ambientais, né? São eles que estruturam as florestas e os serviços ecossistêmicos de modo geral, né? Então, a gente sabe que existem macrofungos, a gente sabe que existem estruturas somáticas desses macrofungos que a gente não vê, né? Mas existem muitos, né? Milhares de espécies diferentes de microfungos também, né? Que estão lá nos ambientes naturais, desenvolvendo uma série de serviços extremamente importantes, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre reprodução sexual, né? Dos 5 tipos de reprodução sexual que existem no reino dos fungos, que são conhecidos, em Basidiomycota a gente conhece a espermatização e a somatogamia, né? A espermatização é um processo interessante que eu já expliquei para vocês, né? Onde há a formação de esporos assexuais, esses esporos eles são liberados no ambiente, encontram uma hifa receptiva, a passagem do conteúdo genético do esporo para dentro da hifa e se estabelece a condição de cariótica, né? Esse tipo de reprodução a gente vê em ascomicota e basidiomycota. A somatogamia, por sua vez, é uma reprodução que acontece sem estruturas reprodutivas. É o corpo o micélio, né, dos organismos que se encontram, se fusionam e aí então acontece a passagem dos núcleos, né? E o organismo acaba crescendo de modo dicariótico, né? A gente vê esse tipo de reprodução, né, que é a gamia, a união das estruturas somáticas em basidiomycota, ascomicota, e a gente também viu lá em Chytridiomycota, ok? Nesse ciclo de vida aqui é bem fácil da gente ver o processo de somatogamia, né? Então, lembrem que é importante vocês iniciarem um ciclo de vida, né, um esquema como esse, seguindo
as flechas, né, que dão orientação, né, que dão a direção, e também procure iniciar a explicação de um ciclo de vida a partir da unidade básica, ou seja, do esporo. Tá? Então, aqui tem os esporos que estão sendo lançados no ambiente, né? A gente tem esporos que germinam, formam um organismo, esse outro esporo está formando um outro organismo, certo? Formam, na verdade, o que a gente chama de micélio primário, monocariótico, né? Um organismo haploide, certo? Aqui a gente vê as hifas crescendo uma em direção à outra. Isso é estrutura somática, não é reprodutiva, tá, gente? Não são gametas, não são gametângios, não tem esporos envolvidos, são as próprias hifas que se atraem, se encontram, acontece uma plasmogamia. Aqui se estabelece a condição dicariótica, né? E é esse micélio dicariótico que vai crescer de modo indeterminado no substrato, ou determinado de acordo com os seus limites físicos e de nutrição, e em algum momento é esse micélio dicariótico que vai produzir uma estrutura reprodutiva macroscópica, tá? No caso, em base de micota, um basidioma. Né? E é nesse basidioma, em uma região específica, onde são produzidos os esporos. Né? Nesse caso, a região fértil do basidioma é um himenóforo do tipo lamelar, é um cogumelo verdadeiro. Né? E lá, microscopicamente falando, lá existe, nas terminações hifais, são formados os basídeos. E o conjunto de basídeos formam o himênio, né? Então, o himenóforo sempre é macroscópico, lamelar, mas o himênio é a formação dos basídeos, tá? E é lá no basídeo onde a condição dicariótica termina. Por quê? Porque acontece uma cariogamia, a união de núcleos, se estabelece uma condição diploide, mas lembrem, os fungos de modo geral, né? Eles, na maior parte do seu ciclo de vida, eles são haploides ou eles são dicarióticos. Então, na sequência, o que acontece? Uma meiose, né? Tá? Então, o resultado dessa meiose é a formação de esporos haploides, tá? De novo, a maturação desses esporos acontece fora do basidioma, essa é uma característica que diferencia, né, basidiomicota de ascomicota, ou seja, o basídio é uma estrutura, uma sinapomorfia de basidiomicota, certo? E aí os esporos são liberados e retoma novamente o ciclo de vida. Esse é o ciclo de vida que mostra a somatogamia. Nesse outro ciclo de vida, a gente vai ver a espermatização. Né? Então, vamos de novo aqui nos esporos de origem sexual, os meiosporos, né, os basidiosporos, que são haploides. Nesse caso aqui, a gente está vendo o ciclo de vida da Puccinia graminis, né, que ela acaba utilizando dois hospedeiros distintos para o seu ciclo de vida. É um ciclo de vida bem elaborado, né, bem complexo, tá? Não precisa se preocupar em reconhecer todas as diferentes etapas, mas eu gostaria muito de mostrar isso para que vocês saibam que os ciclos de vida muitas vezes não são tão simples, né? E como os fungos dependem de hospedeiros em particular para desenvolver etapas dos seus ciclos de vida, né? Então aqui os esporos são liberados no ambiente, os esporos haploides, eles encontram então uma folha de uma planta berberis, tá? Esses esporos eles germinam, infectam, né? A superfície superior da planta, ok? E nessa superfície superior, então, eles formam essa estrutura, que é uma estrutura assexual, certo? Que é um picnídeo. Nesse picnídeo são produzidos esporos, tá? Mas também tem hifas, pontas de hifas que são receptivas. Lembra? Então aqui, no slide seguinte, eu vou mostrar com maior detalhe, né? Um esporo produzido por um picnídeo acaba encontrando uma dessas hifas receptivas e o núcleo
ele acaba migrando para dentro da hifa e estabelece uma condição dicariótica. Esse micélio dicariótico vai formar um aécio na superfície inferior, na superfície abaxial da folha do berberis, tá? E essa estrutura, ela é reprodutiva, assexual também, ou seja, ela produz esporos dicarióticos. Olha que interessante, tá? Então, são esses esporos dicarióticos que vão infectar a gramínea, tá? A gente consegue ver, aqui tem os desenhozinhos, né? E vai formar essas manchas aqui, que a gente vai chamar de uredinosporângios, tá? Esses uredinosporângios, lá no início da estação, eles vão produzir esporos, né, uredinosporos, também dicarióticos, e no final da estação eles vão produzir uma outra estrutura reprodutiva, que é o telesporângio, tá? É no telesporângio que vão ser produzidos os teleósporos, e é aqui que vai acontecer a cariogamia, certo? Que vai acabar a fase dicariótica. E são esses teleosporos aqui que vão formar os basídeos, tá? E os basídeos, nesse caso, são basídeos fragmentados, né, septados, onde vai acontecer a meiose, né, e a formação dos esporos haploides para o restabelecimento do ciclo de novo. Aqui só um maior detalhe mostrando para vocês, né, esporos que infectam lá a folha do berberis, certo? Então, eles vão crescer, vão formar aquelas estruturas reprodutivas assexuais, né? Essa daqui vai produzir esporos mitosporos, né? Que a gente vai chamar de espermácio. Né? Esse espermácio, então, ele vai encontrar uma outra estrutura reprodutiva sexual como essa, que tem hifas receptivas. Percebam que aqui o núcleo azul, ele está passando para dentro da hifa. Então, aqui se estabelece uma condição dicariótica, certo? E é esse micélio dicariótico que forma essa outra estrutura na superfície inferior da folha do berberis, certo? Essa estrutura vai produzir esporos dicarióticos que vai infectar a gramínea. No início da fase do desenvolvimento, né, vai formar uredinosporos, essa estrutura que produz uredinosporos, que também são esporos dicarióticos, que vão continuar reinfectando o hospedeiro dessa forma. E no final aí do ciclo, né, do período, vão formar essas estruturas que a gente chama de télion, que vão produzir os teleosporos, que são esporos de resistência. É aqui, nesse momento, que acontece a cariogamia. E, por consequência, na sequência, acontece a meiose, a formação dos basídeos e a maturação dos esporos do lado de fora dos basídeos, como a gente já sabe, como característica importante de basidiomicota. Bom, como eu já falei para vocês, em basidiomicota a gente tem estrutura somática do tipo de leveduras, né, leveduriforme, e o conjunto dessas leveduras podem formar colônias, tá? Mas também há o tipo filamentoso, né, de estrutura somática, que são hifas. E essas hifas, esses prolongamentos, quando em conjunto assim formam, a gente chama de micélio, tá? Às vezes a gente vê esse micélio no substrato, né, essa estrutura somática, e muitas vezes a gente não vê, como já falei durante a aula, ok? E lembrando então que esses fungos eles são modulares, ou seja, eles se moldam, né, ao tipo de substrato em que eles estão crescendo, né, e muitas vezes esse crescimento ele pode ser indeterminado, certo? Depende do tipo de substrato, ok? Apenas para relembrar, eu queria mencionar que, então, em basidiomicota, as espécies que produzem essas estruturas reprodutivas macroscópicas
né, a gente vai chamar essas estruturas de basidioma, basidiomata. Não vamos utilizar terminologia que remetem às plantas, né, porque a gente está falando de fungos e não de plantas, certo? E o basídio é a sinapomorfia do filo, né? Está presente nas espécies de Basidiomycota, certo? Então aqui é aquele esqueminha que mostra, né, o basídio e qual a importância dele, o que acontece nele, né? É nele que acontece a cariogamia, certo? Que a fase de cariótica termina e com a cariogamia se estabelece uma condição diploide, mas na sequência vem uma meiose para o restabelecimento da condição haploide, né? Então esses núcleos aqui eles vão ser formados em esporos e maturados externamente ao basídio, tá? Então são os basidiosporos de Basidiomycota, que nas espécies que produzem de macrofungos são produzidos lá em basidiomas, ok? Também, só para recordar então, né, vocês estão vendo aqui uma hifa regularmente septada, tá? É um desenho, mas é assim que funciona, certo? Percebam que esse septo é um septo simples, tá? Então, esse tipo de septo simples, ele também ocorre lá em Ascomycota. Mas em Basidiomycota também é possível encontrar esse tipo de septo. É um septo que a gente vai chamar de complexo, né? É um septo que tem a presença de uma fíbula, um grampo de conexão, certo? Então, nessa imagem aqui dá para ver direitinho, né? Ele forma um septo aqui, uma outra septaçãozinha lateral, próximo da parede, tá? E esse septo secundário aqui tem a ver com a formação dessa estrutura, que é um grampo de conexão. Tá? Então aqui a gente tem a hifa, tá? E aqui a formação de um grampo de conexão, tá? E a formação desse septo secundário, tá? Então, essa é uma característica que só existe em Basidiomycota, mas não existe em todas as espécies de Basidiomycota, certo? Então, em Basidiomycota a gente vai ter espécies com septação regular simples e septação regular complexa, no caso, com esse grampo de conexão. Aqui eu quero mostrar para vocês como que acontece a formação do septo, tá? Essa septação regular transversal à hifa. Percebam que o conteúdo, a matriz que forma essa septação é a mesma matriz que tem na parede da hifa, tá? Então nada mais é do que um prolongamento de uma extensão dessa parede para dentro da hifa, ok? Só que ela nunca vai fechar, então vai sempre deixar aberto um poro, que é uma passagem de um compartimento para o outro, tá? É um buraco, na verdade, né? Que fica aberto, ok? Aqui a gente está vendo um septo simples, tá? Nesse esquema da direita, vocês percebem que é um esquema que mostra como que acontece a formação do septo complexo, né? Esse septo que tem a presença de uma fíbula, de um grampo de conexão, certo? Então aqui a gente tem uma hifa dicariótica, o ápice da hifa, que é onde acontece o crescimento, né? Então ela está crescendo para cá, certo? Aqui em B. Em C já inicia o processo de formação do grampo de conexão. Isso é juntamente com o processo mitótico, onde há a replicação, né, do material genético e a formação de dois núcleos idênticos. Tá? O B gera o núcleo, esse núcleo, na verdade, vai gerar o B e o B', e esse outro núcleo vai gerar o A e o A', certo? Então, com a formação desse grampo, há a migração de um dos núcleos para essa parte. E o que acontece? Já acontece a formação desse septo secundário aqui, ó, né, para fechamento do grampo de conexão. O núcleo, a linha, ele acaba indo para o ápice da hifa junto com o B', certo? Nesse momento, esse grampo de conexão ele encosta com a parede da hifa, há uma conexão aqui, né? Se dissolve a parede e o núcleo
acaba sendo carregado para esse compartimento. E nesse momento, de modo concomitante, também há a formação do septo principal transversal aqui. Por isso que aqui a gente consegue ver um septo complexo com a presença de um grampo de conexão, né? E cada compartimento, então, sendo dicariótico, tá? Aqui, na verdade, é mais uma característica que eu quero mostrar para vocês, né? Aqui é uma hifa, ok? E a formação do septo, tá? Percebam que esse septo forma um poro. É um poro simples, tá? Isso ocorre em Basidiomycota e ocorre em todas as espécies de Ascomycota, tá? Mas também ocorre em Basidiomycota. Existem algumas espécies de Basidiomycota que formam esse inchamento da parede aqui, ó, que é o que a gente chama de poro septal doliporo. Tá? É uma característica que existe apenas em Basidiomycota. Tá? Inclusive, a gente consegue ver não só no septo simples, né, esse poro septal doliporo, mas também ele associado no septo complexo, onde tem a presença da fíbula. Ok? Então, a fíbula e o poro doliporo são características exclusivas de Basidiomycota, não ocorre em nenhum outro filo, certo? Mas eles também apresentam poro simples e septação simples, como em Ascomycota. Gente, quando então tivermos aula prática, a gente tem a oportunidade de reconhecimento de regiões anatômicas dos basidiomas, dos diferentes tipos de basidiomas, inclusive daqueles que nós realizarmos coleta, né, daqueles que a gente conseguir, da coleta que a gente vai fazer, certo? A partir desses basidiomas, tá, de diferentes espécies, a gente também vai acessar a microscopia deles, né? Uma das regiões mais importantes é a região do himenóforo, onde a gente vai realizar cortes para observar o quê? Para observar o himênio, que nada mais é do que a camada onde estão dispostos os basídeos, os basidiosporos, né? Que são as estruturas reprodutivas sexuais, mas também existem outros elementos estéreis aqui na microscopia que a gente acaba acessando no himênio ou em outras regiões anatômicas do basidioma, né? Através de cortes, seções, e que com o microscópio a gente consegue observar e que são extremamente importantes para a taxonomia do grupo, né? Então, vamos só confirmar uma coisa aqui, tá? Himenóforo é diferente de himênio. Himenóforo é a configuração macroscópica da região fértil do basidioma. E o himênio é essa camada com terminações hifais férteis e estéreis, tá? Que recobre o himenóforo, certo? Então, aqui a gente vê o basídio, né, com os basidiosporos, que é uma sinapomorfia de Basidiomycota. Ok? Então, bom, gente, por hoje era só, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, não hesitem, entrem em contato, tá? Que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Um abraço.